2 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro, Segunda Pedro 1, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos ver se é isso mesmo. 20 e 21. Deixa eu ver se eu anotei certo. Segunda Pedro 20 e 21. Isso mesmo. Sabendo, o 20 diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Ele está falando aqui, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Os homens de Deus, os profetas de Deus falaram naquela época, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E continua falando até hoje. Porque nós somos profetas, nós profetizamos uns na vida dos outros. Nós falamos da palavra de Deus e nós profetizamos, e nós temos, e vocês vão ver por que eu trouxe esse versículo. Nós estamos vivendo agora, este mês, a geração de Isacar. Amém? Ou seja, a tribo, não é a tribo, pastora? Sim, é a tribo. Mas nós queremos ser geração de Isacar. Amém? Por quê? Você vai saber já já. Por que você quer? Por que eu quero? Por que nós queremos? Isacar é o 9º filho de Jacó. O 5º dele, Elia. Isacar nasceu 1750 anos antes de Cristo. O nome Isacar se dá ao fato de que Lia liberou a sua serva Zilpa para dar filhos a Jacó. O nome Isacar significa recompensa ou salário. Salário não é recompensa? É. Você prestou o seu serviço e recebeu um salário. Por isso, recompensa ou salário. Ou seja, homem de recompensa. E nós vamos ver agora em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas. Vamos lá. Volta lá atrás. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Tem traduções que falam diferente aí no final. Amém? Mas o que é que nós queremos pegar? O que é que eu quero pegar isso aqui? Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Amém? Veja,
Os filhos de Isacar, eles eram homens, eles eram guerreiros. Eram homens guerreiros, porque toda a tribo, todas as tribos, nós sabemos que os homens eram guerreiros. E a tribo de Isacar não era diferente. Então, eram guerreiros os filhos de Isacar, mas o seu diferencial é que eles eram conhecedores das épocas para receberem, para perceberem ou saberem o que Israel devia fazer. Aleluia! Irmãos, olha o que nós lemos lá atrás. Eles eram destros em quê? Olha lá, o que nós lemos. Em perceber os tempos, em outras palavras. Eles eram guerreiros, mas eles também percebiam os tempos. Eles tinham esta sabedoria dada por Deus, que as outras tribos não tinham. A tribo de Isacar tinha essa maravilha de perceber os tempos. Amém? Por isso que eu trouxe aquele versículo lá atrás, em 2 Pedro. Você é da geração de Isacar. Eu quero ser dessa geração. Ou seja, de um povo que pensa como a tribo de Isacar. Um povo que é guerreiro, mas também sabe perceber os tempos, sabe ler os tempos, sabe discernir. Amém? É maravilhoso quando a gente começa a examinar as tribos e percebe uns diferencial que tem em cada uma delas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, veja bem, você é da geração de Isacar, os dias são maus, os dias são difíceis. A nossa luta, ela é espiritual, igreja. A nossa luta é espiritual, mas nós somos bons ouvintes da palavra de Deus. E por quê? Porque a igreja é a resposta. E nós estamos aqui como igreja. Amém? A igreja não é aqui o prédio onde nós estamos. Não. A igreja somos nós que formamos a igreja do Senhor. Amém? Nós que formamos a igreja de Cristo. Então, veja bem, eles sabiam interpretar e discernir os tempos. E nós somos pessoas que sabemos perceber e discernir os tempos. Então, você é da geração de Isacar, amém? Seja, queira ser, mas está tanto tempo, está para lá. Sei lá se não somos descendentes deles, sei lá se não somos dessa tribo, não sabemos, amém? Só quem sabe é Deus, porque nós não temos, como brasileiros, não temos, como povo da América do Sul, não temos muito bem como saber essa parte, amém? Mas o importante é que nós temos que aprender a ter discernimento e ler os tempos. Veja bem. Por quê? Porque você acha que você tem que saber perceber as coisas, né? Eles sabiam interpretar, discernir os tempos, e nós somos dessa geração, a geração de Isacar. Olha, Jesus, lá em Mateus 24, 32, em Mateus 24, 32, Jesus, ele fala uma coisa maravilhosa ali, e nós vamos ver juntos, amém? O que Jesus fala lá na profecia, que ele fala no 24, lá, na profecia que ele fala ali, que é a profecia dos tempos. Vamos lá ver. O que é que Mateus está falando ali? Escrevendo ali que Jesus falou. 24, 32. Que é no sermão, né? É o sermão, o nome que eu estava tentando lembrar. Fala no sermão que ele fala. O sermão continua aqui, né? Olha o que ele fala aqui, ó.
32. Aprendei, pois, no 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e bramam folhas, ou brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Jesus, ele está falando aqui, ó. Ele fala aqui em cima, que aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira, quando já os seus ramos, eles estão tenros, ela brota, para que nós temos que discernir que está próximo o verão. E aqui embaixo, ele vem falando, ó, no 33, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Você está vendo alguma coisa que mostra, você está conseguindo ler os tempos, que mostra que ele está próximo, ele está às portas? Você está conseguindo, igreja? Está conseguindo ver? Observar, está conseguindo ler o tempo, saber, está discernindo que isso está acontecendo. E a figueira já floresceu. Ele tem a figura da figueira aqui nesse versículo e tem em outro. A figueira, quando ele fala naquele outro versículo, nós não vamos lá, fala de Israel. Quando a figueira florescer, está falando de Israel. Israel floresceu. Quando que Israel floresceu? Quando ele se tornou Estado. Quando? Em 1948, não foi isso? 1948, que Israel se tornou Estado? Em 1948, eu lembro que é 1948, né? Não sei se vocês sabem, mas é isso. Se tornou Estado. Então, a figueira floresceu. Porque Jesus ali, ele tanto falava para cristãos, como falava para judeus. Amém? Ele falava para todo mundo, para os dois. Tem parte que ele fala só para judeus, aqui nos evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então, ele fala só para os judeus e tem partes que ele fala só para cristãos. Versículos que fala só para judeu e um versículo que fala para cristãos. Então, aqui, nós temos, tanto é judeu quanto cristão, tem que perceber, que quando o tempo está mudando, nós sabemos que vem chuva, não é isso? O tempo amanheceu nublado, opa, vem chuva por aí. O tempo amanheceu assim, tal, hoje o sol vai ser muito quente, muito forte. Então, mas, pois é, hoje nós vamos poder ver a lua, vai ter lua, porque o céu está limpo. Então, nós sabemos perceber os tempos. Nós somos geração de Isacar, você é geração de Isacar, amém? É geração de Isacar, amados. Não tem para onde fugir, porque eu quero ser que nem esse povo era, ter discernimento para perceber todas as coisas, aquilo que diz, tudo que se chama Deus, tudo que tem a ver com a palavra de Deus, tudo que tem a ver com as coisas de Deus, e que Deus tire de dentro de nós o nosso eu mesmo, porque o nosso eu, ele fala muito forte dentro de nós. Nós temos que começar a deixar Deus agir na nossa vida, o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, para que nós possamos
ter discernimento, sabedoria do alto para as coisas de Deus. Muitas das vezes nós temos muita sabedoria para o que fazemos aqui na terra, no nosso trabalho, as coisas como ir numa loja, como entrar e se sair dela, que roupa comprar. Muitas outras coisas nós temos. Mas a sabedoria que realmente necessitamos é a que vem do alto, amém? E para onde nós temos que olhar sempre para as coisas do alto, para que nós possamos ter entendimento de quando as coisas acontecerão. Foi assim que aquele povo fez. Aquela tribo, ela ficava olhando, ela ficava observando, eles sabiam o que tinham que fazer para Israel, que ia necessitar de determinada coisa. Amém? Glória a Deus por isso. Aplauda bem forte ao Senhor. Então, aqueles que sabem ler os tempos e não ficam à mercê das más notícias, porque muitas das vezes a gente não sabe observar as coisas de Deus, é isso que eu quero falar sobre os tempos. Mas ficamos à mercê das más notícias. Temos que tomar cuidado. Com muita gente eu converso, ontem mesmo eu falava com uma moça, ela falava que já não assistia mais, nem ela e nem o esposo, nem a sogra dela, que já é bem de idade, não assistia mais determinada televisão lá, canal de televisão. Por quê? Por causa das más notícias e porque faz só coisas que não edifica a vida das demais pessoas. Ela falando para mim, até minha sogra, que é bem senhorinha, ela conseguiu entender isso. Você acredita? Falei, acredito. Sem ninguém falar, ela percebeu isso. Então, ninguém mais quer ficar à mercê das más notícias. Isso que nós temos que fazer. Isso que nós temos que sair de longe, para longe, de fininho das más notícias. Mas muitas das vezes é o que acontece. Nós ficamos à mercê das más notícias, mas acontece, amados, que nós temos que viver de uma maneira diferenciada. Nós temos que viver uma vida fortalecida no Senhor, para que nós possamos ter a sensibilidade de perceber as coisas e sermos tocados pelo Espírito de Deus. Se nós observarmos demais outras coisas, as coisas da terra, nós deixamos de ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós só somos sensíveis à voz do Espírito Santo quando nós observamos muito mais as coisas do alto. Claro que nós vivemos aqui na terra, mas temos que observar mais as coisas do alto do que as coisas aqui da terra. Amém? Glória a Deus. Para quê? Para que nós possamos ser tocados pelo Espírito, ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos, amados, potencializados pelo Espírito Santo. É dessa forma, nós temos que ser potencializados pelo Espírito Santo. Amém? Como somos tão frágeis. Nossa vida na terra, ela é passageira, ela é curta. Nossa vida aqui na terra, ela não é longa. Por mais que viva cento e pouco, que nem minha bisavó, viveu acho que foi 102 anos que ela viveu, 104 anos. Minha bisavó viveu 104 anos. Bisavó minha e vó dele. Viveu tudo isso, 104 anos. Mas é pouco, é quase nada
diante da vida que nós temos diante do nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade, que é para sempre, é eternamente, amém? Então, nós temos, sim, que viver, que ser potencializados pelo Espírito Santo. Em Números 11, 29, não precisamos ir lá, você lê em casa. Em Números 11, aliás, vamos ler, vamos. Vocês pegaram a Bíblia prontamente, vamos ler. 11, 29. Números 11, 29. Vamos achá-lo. Números 11, 29. Glória a Deus. Lá está escrito assim, Moisés falou. Porém, Moisés disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Amém? Moisés falou, tomara que todo o povo fosse profeta, e tomara que Deus lhe desse o seu espírito. Então, todo aquele povo de Deus, mas tomara que todos fossem profetas, e que Deus lhe desse o seu espírito. Muitas das vezes, não podemos profetizar e não recebemos o Espírito de Deus, por quê? Porque nos fechamos para as coisas de Deus. E nos abrimos para todas as outras coisas. Mas para as coisas de Deus, não. Nós nos fechamos. Eu vou na igreja domingo, eu vou quinta, eu devolvo o dízimo, eu participo dos eventos da igreja, está tudo certo. Será que está tudo certo? Está, igreja, tudo certo, amados? Não, não está tudo certo. Não é o ir à igreja, mas sim participar de corpo e alma e espírito das coisas de Deus. Está voltado para Ele, aleluia. Nós temos que estar voltados para Deus. Temos que estar conectados com o Espírito de Deus. Amém? Nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito de Deus. Amém, igreja? Tem que estar, precisa estar. Você precisa, eu preciso. Hoje eu falava com Deus, eu falei, meu Deus, eu preciso estar conectada contigo. Não é só hoje porque eu vou ministrar na tua palavra. Sou falha, sou pó e cinzas, eu sei. Mas eu tenho que estar conectado contigo, é todos os dias, é todos os minutos, segundos da minha vida. Não vou me tornar uma religiosa, não é isso. Não é isso. Nós podemos estar conectados com Deus a todo tempo e não ficar que nem os... Como chama aquele povo que ficava orando lá assim, ó? Como chama? O povo lá, quando Jesus, que orava na praça. Os fariseus. Isso, fariseu. Não temos que agir como eles. Não, eles oravam e ficavam lá o tempo todo. Senhor, te agradeço por me fazer homem. Senhor, te agradeço por não ter me feito mulher. Umas orações tipo maluca, desse jeito, né? Obrigado por não ter me feito mulher. Orando dessa forma. Não, nós temos que orar. Sim, porque nós somos homens e porque nós somos mulheres. E daí? Qual é o problema? Quem foi que te enviou para cá, para a terra? Foi Deus. Te enviou como você é, exatamente como você é. Exatamente desse jeito.
Ele te enviou para cá para que você fizesse as coisas que são da vontade dEle, para que nunca se esquecesse dEle, para fazer as coisas conectado com Ele, para que não fizesse coisas pensando só em si próprio. Não, porque eu estava observando, agora eu vou falar, emendar o eu estava observando uma pessoa, essa semana, eu acho, não sei, alguma coisa que eu estava vendo, não sei, um documentário, e a pessoa só falava nela, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu fiquei observando, falei, coisa feia, não é bonito. Olha, que nem era, a pessoa nem estava na minha frente. Não é bonito. Porque eu tudo. E Deus nada. E os outros também nada. Né? Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então, que negócio é esse? Tudo eu. Não, não é tudo eu, não. Glória a Deus por isso, amados, que nós não pensamos dessa forma, amém? Aleluia. Então, nós lemos lá em Números, né, que Moisés, ele disse, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Tomara que fosse assim, e assim eu penso, faço minhas as palavras de Moisés, amém? Tomara que fosse assim. Então, amados, fazendo uma conexão com os filhos de Issacar, quem dera todos nós víssemos, enxergássemos com a perspectiva do céu. Amém? Quem dera todos nós víssemos, enxergássemos com essa perspectiva, a perspectiva do céu. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. Vocês precisam, eu preciso ver com os olhos dos céus. Nós temos que ter uns olhos voltados para os céus. Amém? Pastor, hoje é cura e libertação, mas por que muitas das vezes falta libertação? Por que muitas das vezes as coisas acontecem, a pessoa não é liberta, se não é liberto, não é curado? Para ser curado é necessário ser liberto, amém? Tem que ter. Um não fica sem o outro. Como que eu vou ser curado sem ser liberto? Então, eu tenho que ser liberto para ser curado, em nome de Jesus, amém? Então, você precisa, eu preciso ver, enxergar dessa forma, com esses olhos que brilham, que olha para o alto, que olha para os céus. Interpretar os tempos, interpretar as épocas, né? Ver tudo isso com os olhos de Deus, com os olhos do Senhor Jesus, amém? Então, amado, você e eu precisamos agir como guerreiros que têm a influência do Espírito Santo de Deus, amém? Porque nós podemos sim ser guerreiros, podemos ser guerreiros, e podemos perceber os tempos, e podemos ser potencializados pelo Espírito Santo de Deus. Só depende de cada um de nós, amém? Só depende de você, só depende de mim. Olha o que Pedro diz, lembrando uma profecia de Joel, lá no livro de Atos. Vamos lá no livro de Atos, Atos 2. Deixa eu achar esse rapaz. Atos 2, 17. Atos 2, 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? O que Deus está falando aqui? É como se Deus estivesse falando assim, lá no fim dos tempos, sejam como os filhos de Issacar, que percebiam, que profetizavam,
que sonhavam, tanto jovem quanto velhos. Amém? É como se ele estivesse falando dessa forma. Então, você está vivendo o que? A geração de Issacar, sim. Você é um guerreiro cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu posso imaginar naquela época como seria, eles percebiam, Deus falava com eles. Não sei como, se Deus falava, mostrava através do Espírito de Deus, que o Espírito Santo não estava na terra ainda, através do Espírito, mas sempre esteve em ação, apesar de não estar na terra, sempre esteve em ação, mesmo porque está escrito ali, aqui, nós acabamos de ler, quem escreveu aquela frase, aquele versículo, que Pedro repetiu, foi o profeta Joel. Em Joel, deixa eu ver na minha Bíblia, eu tenho mania de anotar as coisas na própria Bíblia. Aqui, ó, eu achei hoje, em Joel 2:28. Em Joel 2:28 está escrito. Amém? Então, amados e amadas irmãs e irmãos em Cristo, você é um guerreiro cheio do poder de Deus. Amém? Você é um guerreiro cheio do poder de Deus. Você é uma guerreira cheia do poder de Deus. Tome posse, acredite nas coisas de Deus, sim, no que é dito através do povo de Deus, dos pregadores, ministradores, ou seja, dos profetas de Deus. Nós temos que acreditar, o que sai da boca deles é porque Deus está colocando. Vocês veem, na hora que eu começo aqui, eu falo para Deus que não seja eu, Senhor. Tem muitas coisinhas que eu tomo nota e não falo, porque Deus coloca na minha boca, nos meus lábios, outra coisa, e é o que sai para vocês. Então, creiam, em nome de Jesus, porque os tempos são difíceis, são árduos, são dolorosos, mas Ele está às portas. Amém? Ele está às portas, portanto, não vamos reclamar do que acontece, mas sim, vamos estar cada vez mais próximos dEle, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amados, já vamos estar encerrando, viu? Aleluia, essa é a geração profética, e para libertar, e para curar, é preciso profetizar, e é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Para libertar e para curar é necessário estar cheio. Para sermos curados, para sermos libertos, é necessário que nos enchemos do Espírito Santo de Deus. É necessário que profetizamos, eu estou curada em nome de Jesus, eu sou liberto porque eu busco a Deus. Quando você lembra dessas coisas, você se lembra de se conectar mais com Deus. Amém? Quando você se lembra das coisas que são ditas, que será que foi ministrado na igreja quinta-feira, que a gente esquece. Não, mas foi falado sobre a tribo de Issacar, e foi falado que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, que temos que ser cheios do poder de Deus, para profetizar. Falou que nós podemos profetizar, podemos sim profetizar um na vida do outro, em nome do Senhor Jesus, amém? É igual quando eu lembro do profetizar um na vida do outro, eu lembro da oração, que está escrito lá, que nós temos que contar nossas coisas uns para os outros, para que oremos e não para que fofoquemos. Amém? Então, mas não é para orar, porque não é para fofocar, é para que a gente ore uns pelos outros. Amém? Nós temos que ser assim, nós temos que fazer dessa forma.
Então, segundo, a gente põe, mas na verdade a gente põe, acrescenta alguma coisa assim de nós mesmos, porque é exatamente isso que está querendo dizer. Olha, conta para eles os seus problemas, para que vocês possam orar, não para sair falando e fofocando um do outro, mas que possam orar uns pelos outros. Então, para que possam profetizar um pelos outros. Eu profetizo na vida da Graciane, que ela já está curada em nome de Jesus. Amém? É assim. Eu profetizo, eu não estou vendo ela, não preciso impor as mãos, mas eu já profetizo cura na vida dela. Amém? É assim que nós temos que agir. Povo de Deus, quando a gente lembra de alguém que está enfermo e que nós profetizamos cura, libertação e cura na vida dela, nós também nos lembramos de nos conectar mais e mais com Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, você fica de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus, viu? Porque Ele é bom o tempo todo, Ele é maravilhoso e Ele está aqui. Aleluia, santo, santo, santo seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai santo, justo e fiel, maravilhoso. Levanta as suas mãos ao alto, fecha os seus olhos e vamos orar. Ore pela sua casa, ore por este lugar, ore pela vida um dos outros, em nome de Jesus. Oh poderoso Deus, a tua palavra veio, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada. Santo,